Olá, boa noite a todos. Jesus possa estar presente nesse nosso encontro, mais uma vez, através dos benfeitores espirituais, em nossas casas, em nossas mentes, em nossos pensamentos. Que a paz de Jesus esteja presente em cada coração neste momento. Hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós vamos ver hoje o item 5, que é os inimigos desencarnados. Vamos ler o texto então. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento, ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas, e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade, e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal,
mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai aos vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Que lindo esse texto, importantíssimo, com muitas referências importantes, né, que Kardec nos traz aqui. E amar aos nossos inimigos. E aqui ele traz os inimigos desencarnados, mostrando para nós a sequência, muitas vezes de perseguições, de ódios, de rixas, após a morte física, né? O espírito continua com aquele sentimento ainda difícil. E como ele diz aqui no texto, esse sentimento de vingança, de inimizade, de ódio, eles são típicos de espíritos inferiores, né? E nós sabemos que nós estamos no planeta ainda, em sua quase totalidade de componentes espirituais que aqui estão, né, excetuando aqueles que para cá vêm em provas, em missões, em missões, né, de trabalho, em missões de ajuda, excetuando esses espíritos missionários, o restante são espíritos impuros, imperfeitos, somos nós ainda, com essa imperfeição. E sentiremos essa inimizade, teremos inimigos, se não agora, mas se não fizermos agora, nessa vida, podemos ter feito em outras, e eles continuam nos perseguindo. Nos juntamos nas famílias, no círculo familiar, de amizade, né, na nossa relação social. Quer dizer, os inimigos nos aparecem de todas as maneiras, e eles nos dão aqui a forma, né, o antídoto para combater tudo isso, que seria o perdão, a aplicação do perdão verdadeiro na compreensão de tudo isso. Olha que importante nós entendermos, né, essas lições que esses espíritos nos trazem, para sabermos que ainda somos imperfeitos, temos dificuldades, mas que podemos ir gradativamente nos livrando dela, substituindo, como ele diz aqui, quando nós fazemos um ato bom ao próximo, ajudamos, né, auxiliamos, socorremos de alguma forma, esse próximo, se ele for um inimigo nosso, ele vai ali naquele momento onde está acontecendo aquela ação de ajuda, de assistência, né, de tolerância, de paciência. Nesse momento, ele vai sentindo ali a necessidade também de se modificar, não nos odiar tanto, não nos perseguir tanto, porque nós estamos ali já modificados também, já direcionando as nossas ações para coisas melhores, para coisas boas. E assim também tem que ser o nosso sentimento em relação ao próximo, aquele próximo onde não temos tanta simpatia, temos algumas dificuldades ainda de relacionamento, né, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro da religião, na vizinhança, enfim, onde quer que seja, né, aquelas pessoas que estou falando aqui só dos encarnados por enquanto, né? Aquelas pessoas que ainda nos causam ali uma antipatia, uma aversão. Temos que ter esse entendimento de modificação ali, até de enxergar esse tipo de situação, de ver as coisas boas que essas pessoas estejam fazendo. E com relação aos desencarnados, a mesma coisa, né? As mesmas atitudes, os mesmos sentimentos vão nos
nos envolver nessa modificação. É uma lei de Deus, a lei do perdão, a lei do amor, né? Se não temos ainda condições plenas de exercitá-las, de praticá-las, mas pelo menos parcialmente nós já temos. Nós já temos conhecimento suficiente para aplicar na nossa vida esses ensinamentos de Jesus, né? Essas leis que vêm de Deus e que Jesus nos ensina, nos exemplifica com tantos ensinamentos, né? Essa barbárie, o homem antigo, o homem velho, o homem primitivo, né? Que fazia do duelo, que fazia da vingança, que fazia da matança ali, algo para ele natural na sua brutalidade, ainda no seu primitivismo. Hoje nós já entendemos que isso não é assim, que nós já temos que entender toda a situação, colocar em prática o amor, o perdão, né? A paciência, a amizade. Então, quanto mais amizade nós cultivarmos na nossa vida, menos inimigos teremos. Então, é uma regra, né, matemática. Quanto mais nos envolvemos em sentimentos bons, em boas relações de amizade, de sentimentos, menos estaremos envolvidos com coisas difíceis. É uma substituição de sentimento, né? Substituir sentimentos maus que ainda porventura temos por sentimentos bons. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E é assim que nós devemos nos guiar, nos conduzir por ela, por esses ensinamentos desses espíritos que tanto nos trouxeram ali a sua boa vontade, o seu bom ânimo em trazer lições para nós, para nos envolver nelas, para nos envolver com coisas boas. Nos sintamos ali filhos realmente de Deus, irmãos de todos, do próximo, tratar o próximo como irmãos e também sermos tratados como irmãos. Isso será o grande exercício da nossa modificação. Que possamos ter isso em mente sempre, né? Como quando formos falar com alguém, como quando formos ali ter algum tipo de relação com as pessoas, ter um sentimento ali, deixar a brutalidade, deixar o primitivismo de lado e já agirmos com o coração mais aberto, né, com o Cristo guiando as nossas ações através dos espíritos amigos que nos assistem diariamente. Então, que possamos ter isso em mente sempre. Que Jesus nos abençoe nesta semana, tenhamos todos a paz de Jesus em nossos corações. Que assim seja, tenha todos uma boa semana.